Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cândido Artes e a aula de hoje são essas duas peças, que é uma necessaire e o porta-óculos. Eu dividi em dois vídeos, hoje vai ser da necessaire, ela tem um bolso interno, eu vou ensinar todos os detalhes, inclusive o bordado à mão. Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes das duas peças. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, curta o nosso vídeo, compartilhe com as amigas. Bom, gente, antes de começar as aulas, eu gostaria de mostrar para vocês os detalhes das peças. A primeira aula vai ser a da necessaire, que tem esse detalhe que é bordado à mão. Eu vou ensinar tudo. A parte interna, ó, acabamento perfeito, sem viés. Ele é todo quiltado e com bolsinho interno. E temos o porta-óculos, que cabe aqueles óculos grandes, ó, de sol. Que também o acabamento é perfeitinho. Vamos para a aula, então? A gente vai começar, então, pelo bordado. A gente vai riscar o esquema do bordado, né? O contorno e a escrita. Eu utilizei essa caneta fantasma, que é aquela que apaga com o calor do ferro. E tô usando a linha de bordar número 26. Um fiozinho na agulha que eu quero um bordado mais delicado. Se você gosta de um bordado que apareça mais forte, você pode colocar 2 fios na agulha. A agulha que eu tô usando não é nenhuma agulha especial, uma agulha comum, assim, que tem a ponta fina, que passou linha fácil, então dá pra usar, não tem um número pra passar pra vocês. Pra começar, é o ponto atrás que a gente vai usar. A gente vai começar dando uma distância aqui de um ponto do comecinho do bordado. A gente não dá nó na linha, tá? A gente vai deixar aqui no começo um pedaço de linha que a gente vai arrematar depois. E agora a gente vai começar o nosso bordado. Vou lá no início. E vou pegar com espaço de um ponto para frente, ó. Acho que tá dando para ver certinho, né? Aqui foi onde eu introduzi a agulha com a linha. Fui lá no começo e vou dar um espaço de um ponto. O segredo é não puxar muito a linha para não enrugar o tecido, tá? Então, ó, o primeiro ponto ficou feito. Agora, a gente volta lá atrás e dá um espaço de um ponto, ó, para frente. E a gente vai fazer isso até preencher todo o bordado. Então, eu cheguei aqui no final, estamos no último pontinho aqui da palavra make. A gente vai colocar a agulha lá pro lado de baixo e vamos dar 2 nozinhos aqui, ó, para arrematar. Daí é só cortar. E você vai fazer isso com todas as linhas de início de bordado. Eu vou acabar de bordar e eu já volto. Agora que a gente já bordou o escrito, a gente vai passar um pesponto em volta, a mais ou menos meio centímetro aqui da borda, pra fazer um charmezinho bem bonito na peça. Pra começar da mesma forma, você deixa um pedaço de linha pra arrematar no final. E o pesponto, gente, é muito simples. É só como se fosse alinhavando e puxa. Vai ficando esse detalhezinho aqui bem delicado. Daí a gente vai fazer isso por toda a volta. Olha só, gente, bordado terminado, bonitinho. Agora a gente vai pegar um pedaço de entretela, dessa simplesinha aqui mesmo, e vamos colocar aqui o nosso bordado.
Como o tecido é claro, vai dar pra enxergar aqui o contorno, que é onde nós vamos costurar toda a volta, tá bom? Então, olha só, eu costurei toda a volta, recortei, deixando aqui uma margem. E a gente vai fazer um pequeno corte aqui no meio da entretela. E vamos desvirar. E vamos passar bem a ferro, para ele ficar bem certinho. Agora eu vou passar para vocês as medidas do molde. Os moldes vão estar todos disponíveis para impressão em tamanho real. Mas como algumas pessoas pedem, porque tem dificuldade com impressora e tal, eu vou deixar os tamanhos aqui. Ele mede 25 de comprimento por 20 de altura e os cantinhos aqui é 4 centímetros. Esse é o molde da Necessaire. E o bolso, ele mede, o molde, né? 12 centímetros de altura por 15 de comprimento. Para fazer aqui a nossa Necessaire, a gente vai pegar... Eu escolhi 2 tecidos, o Composé. Aqui, né, de baixo, você vai cortar uma faixa de 10 centímetros de largura por 26,5. E desse daqui, de bolsas no caso, uma faixa de 14 de altura por 26,5. Vocês vão unir essas duas faixas, aí você sobrepõe o molde, recorta e passa uma costura de acabamento aqui. A minha máquina, ela tem pontos decorativos, foi o que eu usei. Se a sua não tiver, não precisa, passa uma linha reta, uma costura reta ou zigue-zague. E a gente vai fazer uma vez no molde também no tecido estampado. Para fazer o forro, a gente vai pegar um tecido de aproximadamente 46 centímetros de altura por 28 de largura. E eu utilizei a manta resinada R1, aquela que tem cola de um lado. A gente passa com ferro bem passadinho para ela aderir ao tecido. E eu fiz o quilt diamante que a gente fala. Para ele ficar bem bonito assim, a gente tem que fazer as linhas no ângulo de 45 graus. Pra mim medir, eu uso, gente, um transferidor normal de papelaria, tá? Aí você mede o ângulo e risca as suas faixas. A largura, eu usei a largura da minha régua mesmo pra ficar mais fácil de riscar. O segredo para ficar certo o quilt, para não entortar o tecido, a gente sempre tem que costurar no mesmo sentido sem ficar virando o tecido. Então, fui lá, risquei e vou começar a costurar. E sempre assim, do meio pra fora, do meio pra fora. Então nesse sentido de cima para baixo, eu vou fazer todas as linhas até o fim. Aí depois você vira e faz do outro lado e ele fica certinho. Depois que a gente quiltou, a gente vai sobrepor aqui o molde, riscar 2 vezes e recortar. Para fazer o bolso interno, a gente vai pegar um pedaço de tecido, dobrar ao meio, sobrepõe o molde e risca. Também vamos pegar um pedaço de entretela do mesmo tamanho, sobrepõe. Aí nós vamos costurar, deixando um espaço aqui pra gente poder desvirar esse bolso e dar acabamento nele. Bom, eu costurei, né, toda a volta do bolso, desvirei e a gente passa uma costura aqui de acabamento. E essa parte que a gente deixou aberta para desvirar, a gente fecha ela com pontos à mão e depois a gente passa esse bolso bem passadinho a ferro, tá bom? Agora a gente pega uma das partes do forro quiltada, o bolso, a gente vai centralizar ele e costurar ele alinhado aqui, ó, nessa linha aqui do fundo. A gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Olha só, tá costurado aqui o bolso e eu coloquei 2 lacinhos para decorar a parte interna. Agora, nós vamos pegar a parte da frente
O zíper, eu sempre gosto de comprar o zíper maior, depois a gente corta o que tá sobrando. Vamos posicionar aqui. E a parte do forro, que não tem o bolso, coloca aqui, fica direito com direito. E a gente vai passar uma costura aqui, unindo os três. A parte da frente, o zíper e o forro. Olha só, a gente deu passei a costura e vai ficar assim, certo? Aí a gente vai virar pro lado de cá. Eu gosto de colocar o alfinete aqui pra segurar. E daí a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. A gente vai colocar a parte de trás, parte do forro com o bolso. E vamos passar uma costura unindo essas três partes. Então, costuramos o zíper. Depois a gente vai abrir. E vamos passar uma costura aqui próxima, ó, dos dois lados, para dar acabamento. Dá uma alinhavada aqui, ó, no final e no começo do zíper e corta o excesso do zíper. E agora a gente vai vir com o aplique. Gente, centraliza ele bonitinho. A gente vai costurar ele só na parte da frente, tá? Não costura junto o forro. Então, a gente centraliza e alfineta, a gente vai aplicar ele com pontos à mão. Então, a gente pega uma agulha fininha, com a linha da cor do fundo do tecido e dá um nozinho. A gente vai aplicar ele com o ponto invisível. Então, o que a gente vai fazer? Coloca a agulha aqui, pegando um pedacinho do tecido do aplique. E a gente vai lá, pega um pedacinho do tecido da nécessaire. E a gente vai dar um nozinho aqui pra segurar o começo. O segredo aqui, gente, é não apertar muito o ponto pra não enrugar o tecido. Então, a gente vai pegar, sempre assim, um pedaço da nécessaire, um pedaço da parte que a gente tá aplicando. Um pedaço da nécessaire e um pedacinho aqui do nosso aplique. E daí vocês vão ver que fica praticamente invisível mesmo. Se você não tem muita prática, pode ser que apareçam poucos pontos, mas com a prática ele vai ficando perfeito. A gente dá uns 4, 5 pontinhos, e eu sempre gosto de dar o que a gente chama de ponto de segurança, que é um nozinho, para que, se caso aconteça alguma coisa, ele comece a descosturar. Se a gente aplica ele inteiro, sem dar esses pontinhos, ele vai desmanchar inteiro. Tendo esses pontinhos de segurança, ele vai desmanchar só esse pedaço. Então, a gente vai fazer esse processo nele inteiro, até aplicar todo o nosso bordado. Então, gente, ficou assim, ó, aplicado bonitinho. Deixa um pouquinho aberto aqui o zíper para poder desvirar. E ele tem um alcinho que fica aqui do lado, que é um quadrado de 6 centímetros por 6. A gente dobra no meio, vinca, abre, a gente coloca aqui, ó, as duas laterais, chega aqui no meio e fecha, ele fica parecendo um viés. A gente vai passar uma costura nas laterais e vamos costurar ele aqui, ó, aqui no cantinho. Agora, a gente vai colocar, assim, parte de fora com parte de fora e forro com forro. A gente vai alfinetar para fechar nécessaire. Uma dica muito importante, assim, que as pessoas não ensinam, é como que você faz pro zíper ficar certinho. A gente tem que dobrar o zíper, olha só. A gente tem que dobrar o zíper e empurrar ele para ele ficar do lado do forro, dobradinho certinho assim. Que quando você costura e desvira, fica perfeito o zíper. Então, a gente alfinetei, a gente vai passar uma costura fechando as laterais, deixando aqui, ó, sem costurar o canto. E na parte do forro, a gente vai deixar uma parte sem costurar aqui, uma abertura, para poder desvirar a nécessaire. Costurando, né, as laterais, a última parte a costurar que a gente vai fazer são os cantinhos. A gente abre, dobra as costuras, né, uma para cada lado para não ficar muito grosso, e fecha o cantinho.
A gente vai fazer isso nos 4 cantos. Tudo costuradinho, agora é só desvirar. Agora, gente, é só acertar aqui, ó, direitinho os cantinhos, passar com ferro. E a abertura aqui de dentro que a gente desvirou, a gente vai fechar com um ponto invisível. E tá praticamente pronta a nossa necessaire. Daí é só colocar os apliques que eu vou ensinar agora em seguida. Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer essas mini rosas pra gente decorar a nossa necessaire. Elas são feitas em feltro. Para grande, a gente vai precisar de um círculo de 4 centímetros de diâmetro. E para as menores é um círculo de 3 centímetros de diâmetro. É muito fácil de fazer. A gente pegou aqui o círculo, vamos pegar uma tesoura e cortar em espiral. Feito isso, a gente vai pegar cola quente, pode costurar, mas é que eu acho que a cola quente fica mais fácil. A gente vai dar um pinguinho aqui, ó, bem na bordinha. E a gente vai enrolar essa flor. A gente enrolou, vem com cola e põe aqui no miolinho. E fecha com essa partezinha. E está pronta a nossa rosinha. As folhas, gente, não tem nem molde, que elas são minúsculas. Eu corto a olho mesmo. E a gente vem e cola também aqui na nossa florzinha. Feito isso, a gente vai posicionar ela aqui na nossa necessaire. Daí você arruma como achar melhor a composição aqui, tá? E a gente cola com cola quente mesmo, que ela segura bem. E tá pronta a necessaire. Uma outra coisa que eu acho bem legal colocar, depois você pode vir e colar, tá vendo essa daqui? Eu colei uns straizinhos pra dar um brilho. É opcional, se você não tiver, não quiser colocar, tudo bem. E a nossa necessaire está pronta. Ela é um tamanho bem legal, né, ó, com bolsinho interno, acabamento de primeira. E agora a gente vai passar para a aula 2, que é a aula do porta-óculos, que faz conjunto com essa necessaire. Peço, gente, se vocês gostaram, que vocês curtam, compartilhem com as amigas para ajudar a gente. E o próximo vídeo, então, nossa próxima aula vai ser do porta-óculos, combinando com essa necessaire. Um grande beijo e até a próxima!